Existe uma batalha acontecendo diariamente, e esta batalha está acoplada ao adversário de nossas vidas, que tenta de todas as formas parar, deter, neutralizar o povo de Deus. A Bíblia nos diz em Mateus, capítulo de número 26, versículo 41: vigiai e orai, para que não caias, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está admoestando, dizendo: vigiai, estejam atentos, orai, para que não entreis em tentação. O pecado diariamente nos rodeia, o pecado diariamente tenta nos envolver. Todos os dias o pecado vem propositalmente nos trazer propostas, convites. Muitas pessoas estão sendo levadas e se deixando levar pelos pecados, pelos prazeres da carne, pelas concupiscências da carne. Estão esquecendo de alimentar a sua vida espiritual e estão se direcionando à queda, ao fracasso. O pecado tem destruído famílias, o pecado tem separado casais, o pecado tem destruído a juventude, o pecado tem contaminado uma pequena partícula de pessoas que outrora serviram a Deus, mas não vigiaram, deixaram ser levadas pela contaminação do pecado, não vigiaram da forma que deveria ser feita, e acabaram entrando em um caminho de derrota, em um caminho de fracasso. Diariamente o pecado se infiltra nos lares de cristãos, nos pequenos detalhes, nas coisas mínimas, nas mensagens indecentes, nos vídeos pecaminosos, nos sites que conduzem o homem e a mulher ao fracasso eterno. Trazer um alerta à humanidade, trazer um alerta ao povo de Deus, dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne milita a carne anseia a carne, o espírito milita as coisas de Deus. É preciso se alimentar em Deus, através do jejum, através da oração e principalmente através da vigilância. Não brinque com o pecado, não se aproxime do pecado, não tenha diálogo com o pecado, não tenha convivência com o pecado, não queira nem mesmo olhar para o pecado. O pecado destrói, o pecado corrói, o pecado derruba os homens de Deus na lona, o pecado destrui famílias, casamentos, ministérios. O pecado é algo que vem silenciosamente tentando roubar a tua comunhão com Deus. O pecado vem para tentar te aniquilar, o pecado vem tentando te adormecer, o pecado vem tentando te neutralizar para depois concretizar o seu golpe final, acabar com a sua comunhão com Deus, acabar com a sua intimidade com Deus. O pecado vem silenciosamente e está tentando parar o povo de Deus. Tantas pessoas que outrora pregava, cantava, louvava, adorava, cultuava, buscava, se empenhava, se dedicava, adorava a Deus, mas não vigiou e se abraçou com o pecado, se entregou ao pecado. Está vivendo uma vida de derrota, de fracasso, de tristeza, de percas. É só prejuízos, porque o pecado não tem misericórdia. O pecado, ele vem para trazer destruição. Ele te oferece momentos, segundos, instantes de prazeres momentâneos, instantâneos, que alimentam a tua carne, que sustentam o ego carnal, mas depois ele te conduz ao abismo, ele te direciona ao inferno. Mas eu quero lhe dizer da parte de Deus, através desta palavra profética: vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai sem cessar, constantemente combata o pecado, enfrenta o pecado, viva uma vida de vigilância, de santidade, de compromisso
compromisso com Deus, porque a palavra de Deus nos diz que aqueles que perseverar até o fim será salvo. Você precisa vencer o pecado, você precisa vencer as propostas do mundo, você precisa vencer os convites indecentes. Se apegue com Deus, se busque a Deus, mantenha uma vida de santidade, mantenha uma vida de compromisso com Deus, mantenha uma vida no altar de Deus, busque a Deus, se entregue a Deus, vivencie o mais íntimo com Deus. Alimente o teu corpo, mas alimente a tua alma, alimente o teu espírito, através da renúncia, através da busca constante, em oração e vigilância total. Eu finalizo esta palavra dizendo para você: não brinque com o pecado. O pecado não pode te oferecer o ensaio. O pecado quer te destruir de qualquer forma. Vigiai. É tempo de vigiar, é tempo de orar, é tempo de santificar. Sem santificação ninguém verá a Deus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Seja santo, porque eu sou santo, assim diz o Deus da Bíblia.